Meus irmãos, que a graça do Senhor seja conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Judas, capítulo... Aliás, não tem capítulo, desculpe. Judas. Judas está antes do Apocalipse. Eu vou ler o texto, depois nós iremos orar, suplicando ao Senhor a sua misericórdia sobre nós. Nós vamos ler os versos de 1 a 4, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, a sua palavra foi lida e desta feita com o propósito da pregação. Nós ainda somos pecadores e de nós mesmos nada podemos fazer. Entretanto, pelo poder do Teu Espírito, podemos ser ouvintes plenamente habilitados para ouvir a Sua voz e diligentes para colocá-la em prática. Por isso, então, que o Teu Santo Espírito destape os nossos ouvidos, a fim de ouvir a Tua doce voz, e que Ele mesmo coloque a sua palavra no nosso coração, a fim de que ela produza segundo o propósito para o qual ela existe. Produzir glórias e majestades ao teu nome, isso tanto no culto quanto na nossa vida. Que o Senhor, então, do seu alto e sublime trono, se anime a nos abençoar, fazendo-nos ouvir a tua voz e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor revelou para nós. Em Cristo Jesus, dá-nos esta graça, pois somente nele poderemos encontrar, e somente por meio dele, do Espírito, podemos receber. Por isso te pedimos com fé e com grande certeza que o Senhor há de nos conceder esta graça. É em Cristo a que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu preguei esse texto ontem à noite, lá em Mogi das Cruzes, no aniversário do Prate. E eu não ia pregá-lo hoje à noite. Entretanto, eu ouvi duas perguntas, ou não foram duas perguntas, mas dois relatos que me incomodaram muito, e eu orei por isso, e tive grande paz no coração para poder pregar novamente esse texto aqui, haja vista de que alguns estiveram ontem à noite lá e me ouviram pregar nele. E aquilo que eu ouvi que me inquietou foi exatamente uma dúvida que pode ser também a de todos os irmãos. Hoje de manhã nós tratamos sobre a liturgia e os irmãos tinham um modelo anteriormente, eu apresentei um outro, e os irmãos tinham um outro antes de 10 anos atrás. Então a pergunta que me foi feita foi essa: quem está com a verdade? E será que nós não somos como que agitados pelo vento? Então isso me inquietou e eu pedi ao Senhor que me desse graça. E esse texto é um texto que responde a essa pergunta. Então eu vou expor o texto como de costume, depois eu farei algumas aplicações para a nossa vida. A carta de Judas foi escrita provavelmente antes de 65 da era cristã.
Esse é um período marcante da história da igreja, onde nós temos o registro de diversas perseguições. Tanto perseguições da parte dos romanos, tanto perseguições da parte dos judeus. E, como se isso não fosse o bastante, as igrejas daqueles dias ainda estavam sendo assoladas por falsos mestres, falsos crentes, pessoas que se introduziram na igreja com o propósito, então, de perverter a fé. Não é sem razão, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai escrever, e em quase todas as suas cartas, ele vai dizer: minha assinatura é esta, eu assino de próprio punho. Havia uma marca no primeiro escrito, a fim de que a igreja pudesse distinguir a verdade daquilo que ela estava recebendo. Haja vista de que havia um número grande, uma nuvem numerosa de falsos escritos, e todos julgando-se serem verdadeiros na igreja do Senhor. Judas, ele é o meio-irmão de Jesus Cristo. Ele é meio-irmão porque são filhos apenas de Maria, Cristo no caso, e ele de José e de Maria. Judas, ele era um pastor itinerante, como nos revela o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, quando ele fala então do sustento pastoral e cita os irmãos do Senhor como pastores. Judas, ele escreve então essa carta com um propósito bem definido e muito singular. Ele antes queria escrever esta carta com o interesse de falar sobre a comum salvação, as dádivas, as alegrias, as maravilhas de termos Cristo como Salvador e quais as implicações disso na nossa vida. Entretanto, foi compelido, impulsionado, dirigido pelo Espírito Santo a escrever uma carta completamente diferente do objetivo original. Ele agora percebe que a igreja está correndo grande perigo. Um risco iminente se acercava da igreja. A igreja estava agora em uma situação difícil e havia a necessidade urgente de alertar a igreja quanto a esse perigo. Devidamente, então, dirigido pelo Espírito Santo, Judas escreve esta carta alertando os irmãos sobre os falsos mestres que se introduziram nas assembleias, no meio da igreja, homens estes que eram ímpios na sua vida e hereges na sua doutrina. Por esta razão, então, Judas escreve a fim de fazer com que os crentes defendam a verdadeira fé cristã, porque esta fé estava sendo, então, agora transtornada, modificada. A igreja estava correndo um sério risco. Caso permanecesse tal coisa, em pouco tempo, a igreja certamente deixaria de existir, porque ela deixaria de adorar de modo verdadeiro o Deus único e soberano. Judas, então, no verso 1, ele se identifica. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não se revela como irmão de Jesus Cristo, e há algumas razões para isto. Em primeiro lugar, Judas transcreve a sua humildade como um crente. Por esta razão ele usa a palavra servos, doulos no grego, alguém que pertence a outro, comprado por outro, propriedade de alguém. Ele não arroga para si o título e o advento de ser então o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, ele diz que ele pertence a ele como um servo. É propriedade do próprio Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, Judas não se identifica como irmão de Jesus Cristo, porque ele foi um daqueles dos irmãos de Cristo que não creram nele até o ato de sua ressurreição. O evangelista Marcos, no capítulo 3, verso 21, nos descreve que certo dia a família de Cristo, Maria e os seus filhos, se acercaram aonde eles estavam, e não para o reverenciar como Deus, mas desconfiando de sua sanidade, por conta de que nunca viram a misericórdia divina revelada de tal maneira. Judas só creu em Jesus Cristo pós-ressurreição, e talvez por esta razão ele então se julgue indigno de dizer que era um irmão do nosso Senhor.
Assim como Paulo, ele crê que ele é um filho fora de tempo, e por estas razões, então, ele prefere se identificar como o irmão de Tiago. Tiago era um homem muito conhecido na igreja primitiva, o pastor da igreja de Jerusalém, a maior igreja, a principal igreja do seio de igrejas de Cristo, a igreja mais forte, mais numerosa. Foi o presidente do concílio, registrado em Atos capítulo 15. Ele é ao Tiago que escreve uma carta para aqueles irmãos que foram dispersados, quando na perseguição que culminou com a morte de Estevão, este homem de grande conhecimento na igreja de Cristo. É este que Judas diz, eu sou irmão dele, a fim de que a igreja pudesse saber de quem se tratava e a fim de que a igreja pudesse, com certeza, receber o seu escrito, porque era um escrito vindo da parte do próprio Deus, usando o seu servo, Judas, seu escravo. Judas, então, diz que a igreja de Jesus Cristo, ela se compõe de povos ou de homens eleitos da parte de Deus e chamados pelo próprio Deus. A igreja não é uma agremiação de pessoas. Isso tem sido muito ensinado nos nossos dias. A igreja é um grande hospital, pastor. Não. Ela não é uma creche, ela não é um hospital, ela não é um asilo, ela é o lugar onde os santos são reunidos na face da terra. A igreja é a comunhão dos eleitos. Homens e mulheres que Cristo arrebanhou pelo precioso sangue do seu sangue vertido na cruz. A igreja não é daqueles que querem ou que desejam, a igreja é daqueles pelos quais Cristo os resgatou do inferno pela sua própria morte naquela cruz. Não é uma organização civil, não é uma organização pela qual as leis dos homens podem regê-la. Ela é o corpo de Jesus Cristo. Quando as Escrituras usam essa imagem do corpo de Cristo, a ideia é de um vínculo, onde o Salvador não seria o Salvador sem os seus salvos. E aonde os salvos não poderiam ser salvos sem o Salvador. Então há uma união, uma ligação intrínseca entre os crentes e Jesus Cristo. A igreja, ela se compõe dos santos, daqueles que andam neste mundo, mas não são deste mundo. Os seus nomes foram mudados na cruz do Calvário. E como diz o livro do Apocalipse, agora os crentes são chamados pelo nome do próprio Deus. É estes santos a quem Judas se refere. E nós somos parte destes santos. Estes santos são chamados por Deus para fazer parte de sua família. Estes santos são chamados por Deus para fazer parte de seu povo. E essa palavra chamados, a qual Judas nos traz aqui, ela tem 3 implicações. Ela era usada para expressar uma missão, quando alguém era chamado ou convocado para realizar uma tarefa, e os crentes são chamados para servir a Cristo, para viver segundo as leis do seu Senhor e Salvador. Há uma responsabilidade, o serviço que é dado aos santos é o serviço do próprio Cristo. Eles são chamados para isso. Ao mesmo tempo que são convocados para uma missão, estes santos são presenteados com um convite para uma festa. Eles celebram o encontro deles com o Salvador. Há um relacionamento entre Deus e os homens. Esse relacionamento ele é místico. Ainda que coisas visíveis sejam feitas, o poder não está nas coisas, mas na utilização dessas coisas pelo Espírito de Deus. É por esta razão que um crente lê a palavra e o coração é ensinado, e um ímpio lê a palavra e não entende nada. Porque são coisas místicas, poderosas, que envolvem o relacionamento dos crentes com Deus.
Eles são chamados para celebrar este encontro, este noivado, este casamento entre eles e Jesus Cristo. Este relacionamento dos crentes com Cristo se dá com Deus, se dá pela presença de Cristo na nossa vida. Cristo agora está no meio dos crentes, Ele está dentro dos crentes, os crentes agora têm Cristo habitando dentro deles. E é por esta razão que nós temos motivos de sobra para bendizer o nosso Deus. Mas chamados também implica numa convocação para prestar contas diante do juiz. Os crentes recebem sim uma missão, recebem um convite para uma festa, mas também são cientificados de que um dia comparecerão ao juízo de Deus. Eles não vão comparecer amedrontados, carregados de medo, eles não irão comparecer ante este juízo como se não tivessem o sangue de Cristo sobre eles. Pelo contrário, diante do juízo de Deus, os crentes comparecerão com grande confiança. A dívida já foi paga, o pecado foi perdoado e agora o que resta neles é a poderosa obra de Jesus Cristo. No dia do juízo, quando os crentes forem chamados pelo grande juiz, o Deus de toda a terra, não será chamado o nome deles, mas sobre o nome deles estará o nome do Senhor Jesus. São as ovelhas de Cristo, são os santos de Cristo, são os eleitos de Cristo, são os crentes de Cristo. Eles se apresentarão diante deste juízo, não para receber sentenças, punições, mas para ouvirem de modo doce e gracioso o Pai deles dizer a eles: bendito seja, e entre no lugar para o qual eu preparei para vós, o gozo da eternidade. Os crentes adentrarão à morada de Deus, após ouvirem essa doce pronúncia da parte de Deus, de que não pesa mais nenhuma condenação contra nós. Jesus Cristo removeu tudo isso de nós. Estes crentes chamados, Judas diz que são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Quando ele diz que são amados em Deus, ele usa a palavra grega para amor dentro de um particípio, que é aquela ideia do gerúndio nosso, do endo, indo e ando, e é a ideia diz que eram e continuam a ser. Desde a eternidade foram objetos do amor de Deus, continuam a ser objetos do amor de Deus e permanecerão como objetos do seu amor. Não haverá momento algum na história da igreja onde os crentes deixem de ser amados pelo Senhor. Ainda que ele rebeldemente se distancie da casa de Deus, ainda assim continuará a ser amado. Não deixará de ser filho, sofrerá as dores pela sua rebeldia, mas o Pai o trará de volta à sua casa. Os crentes são guardados em Cristo, eles estão seguros na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é como um guarda vigilante, ele não dorme, a fim de proteger, de guardar aquilo que é seu, e é por esta razão que a palavra nos testemunha que ninguém pode nos arrancar de suas mãos. Ainda que Satanás, com as suas hostes infernais, atente contra os crentes, nunca poderá nos tirar dele. Por esta razão, a descrição no Antigo Testamento dele como que guarda os santos é de um leão que ruge e é feroz e poderoso para defender os seus santos. Os crentes, então, são eleitos para pertencerem à família de Deus, amados pelo próprio Deus, e são guardados em Jesus Cristo. Eles não correm perigo de deixarem Cristo, de não permanecerem em Cristo. Não há ninguém que possa nos tirar do céu. Entretanto, enquanto estivermos neste mundo, o nosso arqui-inimigo Satanás tentará atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. O nosso arqui-inimigo tem bolado ao longo dos séculos
todo tipo de estratégia a fim de perverter nossa fé. Não apenas de fazer com que nós, por alguma razão, tenhamos fraqueza na fé, mas o objetivo maior de Satanás não é que nós sejamos incrédulos, nem os incrédulos são incrédulos. Porque a incredulidade deles é para com Cristo, mas eles creem em alguma coisa. E esta coisa é o maligno. Mas o desejo dele é transferir as nossas almas e o nosso amor de Deus para ele. Não foi à toa que quando pleiteou derrubar o nosso Senhor Jesus Cristo, não lhe prometeu nada a não ser o seguinte: me adore e eu lhe darei o mundo. E a ideia de se adorar, a ideia de adorá-lo era a ideia de entender que ele é Deus. E esta mesma tentação tem sido feita a todos os crentes em todas as partes do mundo. Enquanto estivermos neste mundo, guardados em Jesus Cristo, amados em Deus Pai, temos certeza de nossa salvação, mas enfrentaremos muitas lutas até chegarmos aos céus. Os irmãos precisam entender que a vida cristã é uma jornada, e nós somos peregrinos. Existem momentos que andamos por terras mais boas, mais tranquilas, sem pedras. Existem outros momentos que o caminho que trilhamos é cheio de pedras, alguns arranhões, alguns espinhos nos ferem. Existem momentos onde existem encruzilhadas e alguma tomada de decisão tem que ser feita. Existem desertos, existem mananciais, existem serras e temos que subi-las. Enquanto estivermos neste mundo, nós caminhamos para a casa de nosso Pai. Mas até chegarmos lá, teremos um inimigo que diariamente atentará contra nós. Os versos 3 e 4 é o cerne da carta de Judas. Ele então nos diz que quando ele empregava diligentemente para escrever sobre a comum salvação, ele teve notícias, ele ouviu falar. Os pastores das igrejas, que talvez ele, como um pastor itinerante, estivesse visitando-as, deram notícias a ele, Judas, de que estas igrejas estavam sendo invadidas por homens ímpios, por incrédulos, por hereges, por homens imorais. Imediatamente o seu coração é tomado pelo próprio Espírito e Judas então agora se vê constrangido a escrever sobre este grande perigo. E por isso então ele nos diz que ele foi obrigado, me senti obrigado a corresponder-me convosco, a fim de exortar-vos, de animá-los, a fim de preveni-los acerca de tamanho erro. Um detalhe interessante é que Judas, ao contrário de todos os apóstolos que escrevem no Novo Testamento, depois da sua saudação inicial, sempre fazem uma ação de graças. Mas neste caso, propositadamente, ele não faz a ação de graças. Não é porque ele esqueceu, mas é porque a demanda do problema exigia pressa. A questão era real, era algo que colocava a igreja em grandes riscos. Então, por esta razão, Judas propositadamente se move para o problema. A igreja precisa entender aquilo que está ao redor dela e precisa discernir o perigo que ela estava vivendo. Judas então encoraja aqueles irmãos a exibir a piedade cristã, exibir a fidelidade a Cristo. O objetivo dessa carta é encorajar os crentes a viverem piedosamente, ainda que a impiedade esteja ao seu redor. E no caso desta carta, os ímpios não estavam fora da igreja, estavam dentro dela. A situação é grave, e ele precisa alertar a igreja com grande urgência
cientificar os crentes acerca da nova tentativa, que não é nova, mas velha, mas agora com outra maneira de ser apresentada, uma tentativa maligna de perverter a fé cristã. Ao mesmo tempo em que ele adverte a igreja acerca deste leão, e não é agora o leão de Judá, que está rugindo ao redor dos crentes para ver os fracos e para devorá-los. Ao mesmo tempo que a igreja é notificada deste perigo iminente que está ali, ao mesmo tempo Judas também pastoreia o coração daqueles irmãos e faz com que eles saibam acerca do amor e do poder de Cristo para salvaguardá-los. Eles não estão sós nessa luta. Jesus Cristo é o bom pastor. O bom pastor defende as ovelhas das garras dos lobos, ainda que sejam lobos do inferno. E Jesus Cristo já saiu adiante deles. A prova disto é que ele compeliu o seu servo Judas a escrever a fim de alertá-los, de ensinar sobre tal coisa. O bom pastor protege as ovelhas, ainda que ele se fira, ainda que ele seja por alguma razão, ainda que ele sofra riscos de morte, mas ele olha para as ovelhas e Jesus Cristo é o bom pastor. É o nosso bom pastor. Ele usa os seus ministros para trazer a palavra, como no caso de Judas. Ele usa as ações poderosas do seu Espírito para que esta palavra penetre no coração dos crentes e também afugente aqueles que não são crentes. Pelos ministros, pela palavra, pelo poder do Espírito, Cristo derrota Satanás. E é assim que ele tem feito até o dia de hoje. E é assim que ele fará até a sua volta. Antes de sua crucificação, conhecendo a soberba no coração de Pedro, ele então chama Pedro em particular, como nos revela Lucas capítulo 22, verso 31, e disse: Pedro, Satanás intenta peneirá-lo. Haverá uma grande prova, um teste que você passará, a sua fé será abalada e o desejo de Satanás é de tragar você. Mas ainda que você me negue, Pedro, eu já intercedi por você diante de meu Pai. Ainda que Satanás consiga a primeira parte do plano, que é você negar a mim, ele não terá êxito, Pedro, porque eu já o salvei. E desta mesma maneira, Cristo tem atuado conosco todos os dias, até o dia do nosso encontro final com Ele. O nosso bom pastor defende a igreja. Judas também nos diz que o sentido, o objetivo da sua carta era exortar aqueles irmãos. A palavra exortar no grego tem uma implicação de encorajamento, convocar, rogar. Judas usou essa palavra tirando-a do ambiente militar, onde os generais encorajavam seus soldados, e mais que isso, quando os generais descobriam soldados amedrontados, ele os convocava e os encorajava e os enviava para a guerra fazendo uso dessa palavra. E aqueles homens agora, ainda que temerosos nos seus corpos, mas imbuídos em seus espíritos de coragem, partiam para a guerra a fim de defender o seu país. Talvez seja assim conosco, talvez nós tenhamos também medos de defender a verdade de Deus, porque iremos confrontar parentes, pai, mãe, famílias. Certamente angariaremos algumas pessoas que não irão gostar de nós, mas a palavra que nos foi dada é uma palavra de grande encorajamento. Como soldados de Cristo, nós somos chamados para defender a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas então nos exorta e nos encoraja a lutar pela fé cristã, fé essa que foi entregue aos santos. Ele não está falando do ato de crer, ele está falando do conjunto de doutrinas, do corpo de verdades que Jesus Cristo deu à sua igreja,
por meio dos apóstolos e dos profetas. Ele não está dizendo para você defender a sua fé no que diz respeito ao ato pessoal e íntimo que o Espírito nos deu de crer em Jesus Cristo. Mas ele está falando das verdades de Cristo, das verdades que regem a nossa fé, que regem a nossa vida com Cristo, que regem o nosso culto a Cristo. Ele diz então que estas verdades nos foram entregues. Essa palavra entregue, ela tem uma conotação passada e presente. A ideia de entregar é a ideia de repetir. Ele usa uma expressão no grego usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, a fim de mostrar à igreja que a mesma fé que foi repetida, trazida, dada, entregue aos santos no Antigo Testamento, é dado no Novo Testamento. A mesma palavra, a mesma autoridade da palavra, a mesma verdade que Deus fez pronunciar ao seu povo no Velho Testamento, Deus faz anunciar ao seu povo no Novo Testamento. É esta fé que foi entregue aos santos. Foi repetida, foi trazida, foi dada a eles por Jesus Cristo, mediante os seus apóstolos e os seus profetas. O Novo Testamento, o Velho Testamento, a palavra de Deus foi entregue aos crentes. E ela é a nossa regra de fé e de vida. Essa fé que foi entregue aos santos, esse conjunto de verdades que foi entregue aos crentes, verdades como Deus sendo o Criador, Jesus Cristo, Deus e homem, salvação pela fé, ressurreição dos mortos, vida santa, são verdades inegociáveis. Nem passivas de interpretação elas são. São verdades absolutas em si mesmo. E é estas verdades que os crentes precisam defender. Judas então nos diz e alerta a igreja que desde que o pecado se introduziu no mundo, há uma guerra de interpretações. Há uma guerra onde Deus ensina o seu povo a sua verdade, onde Satanás tenta perverter a sua verdade. Foi essa mesma estratégia que Satanás usou para enganar Eva quando questionou ela, não é assim que Deus disse, pondo dúvidas na ordem divina, trazendo ao coração de Eva a possibilidade de interpretar um mandamento de Deus. Uma ordem clara e simples, que não precisava de nenhuma interpretação, era só não comer. Esta mesma estratégia tem sido usada por ele ao longo dos séculos. Vez por outra muda a sua roupagem, e de vez em quando consegue capturar alguns que estão na igreja do Senhor. Nós estamos no meio de uma guerra de interpretações. O pastor Jonatas falou sobre esse negócio de cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra nova, datada de 1900, e o resto do tempo. Sempre houve, sempre existiu essa guerra de interpretações. E a igreja precisa compreender quem são os seus inimigos, a maneira que eles agem, para ela manter-se pura e fiel àquele que a chamou para pertencer a si mesmo. No verso 4, Judas nos descreve de que maneira estes homens atuam dentro da igreja. Ele não nos diz quem eles são, a fim de que nós não ficássemos presos a algum tipo de exemplo, a algum tipo de postura, mas para que entendêssemos o cerne do negócio. Fôssemos ao âmago da coisa, fôssemos além daquilo que estamos vendo com os olhos físicos. Então Judas nos diz que certos homens se introduziram com dissimulações na igreja de Jesus Cristo. Dissimulados, diziam que eram crentes, mas não eram crentes.
E alguém pergunta, mas pastor, como alguém vai dizer que alguém não é crente, se isso é algo interno, é fora o íntimo? A razão é simples, a nossa fé, ela é espelhada pelo que nós fazemos. Não existe ninguém que faça o contrário daquilo que crê. A fé, ela é manifestada pelas boas obras. E a má fé, pelas más obras. O próprio Senhor Jesus advertiu os discípulos quando falou sobre os falsos apóstolos, os falsos mestres, e talvez alguém questionou como saberemos. Ele disse, a árvore boa nunca dará mau fruto. E a árvore má nunca dará bom fruto. Então o julgamento que se faz não deve ser um julgamento cheio de preconceitos ou de concepções particulares pecaminosas. O julgamento é feito à luz das Escrituras, porque ela determina quem são as boas obras e quem não são as boas obras. Dissimuladamente eles entram na igreja. Mas o estilo de vida espelha o conteúdo da fé daqueles homens. E por esta razão, Judas disse àqueles irmãos, observem a dissimulação. Mas essa dissimulação também aponta para o intuito de se introduzirem de modo secreto dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O objetivo desses homens era de se introduzirem nos arraiais cristãos a fim de separar o povo de Deus, confundir a vida do povo de Deus, confundir o culto que agrada a Deus. Estes homens pronunciavam com as bocas cheias de que eram de Cristo. Mas eram estas mesmas bocas que jogavam a graça de Cristo na lata do lixo. Homens perversos que tinham um único intuito, arrebanhar aqueles que já haviam sido arrebanhados por Cristo para uma vida profana, mundana, pecaminosa. Por esta razão, Judas então diz, estes homens, meus irmãos, que entram secretamente dentro da igreja, não passam despercebidos aos olhos do nosso Deus. Deus já pronunciou sentenças eternas para estes homens, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar disso, quando advertindo os discípulos, talvez contemplando face a face a cara de Judas, ele disse, ai de vós, por quem vier o vexame, por quem vier as coisas que afastem os meus filhos de mim. Ai de vós, que se transformarem em instrumentos do escândalo, melhor seria não haver nascido. Cristo conhece estes homens, Ele sabe do intuito do coração deles e por esta razão há uma sentença pronunciada para eles. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, trata sobre o mesmo tema. Por esta razão, cremos que Judas escreve antes de 65 da era cristã, porque Pedro faz a mesma coisa. Parece que foi um período onde se multiplicou os falsos profetas. E Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, trata sobre essa sentença já pré-anunciada desde os tempos eternos contra estes homens maus. Estes homens parecem-se com ovelhas, mas suas almas são de lobos. É o que Judas nos diz. São homens ímpios. A palavra ímpio é a palavra para sem Deus. Homens guiados pela corrupção natural de seus corações. Falsos mestres que pleiteavam ensinar a igreja, doutrinar a igreja. Eram mestres do pecado, mestres da imoralidade. O intuito destes homens era perverter a liberdade que Jesus Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. Diz então Judas que estes homens transtornavam ou transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus.
Estes homens transformaram a liberdade que Cristo nos trouxe pelo seu sangue derramado na cruz. Liberdade moral. Não pesa mais sobre nós o pecado, não pesa mais sobre nós condenação, nós somos perdoados, justos, santificados, somos de Deus, somos seus filhos, somos a luz do mundo, o sal da terra. Esta liberdade moral foi a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. O homem natural, ele não pode adorar a Deus, porque moralmente ele não tem liberdade para isto. Há corrupções no seu coração, há pecados nas palmas de suas mãos, a sua alma é morta e é morta por causa do pecado. Mas Cristo nos libertou de todas estas coisas. E agora nós somos livres moralmente para adorar a Deus e para viver para o próprio Deus. Entretanto, aqueles homens diziam o contrário. E perguntavam aos crentes: vocês são santos? Somos. Ainda há condenação sobre vós? Não. E por que vocês se privam dos prazeres deste mundo? A palavra é clara. Somos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre. Por que razão privar-me de prazeres carnais desta terra, sendo que de qualquer maneira serei recebido no seio de Deus o Pai? Aqueles desgraçados, miseráveis, como alguns ainda hoje, se valiam da graciosa obra de Cristo na cruz do Calvário e ensinavam aos outros que esta obra graciosa transformou-se numa licença para eles fazerem o que bem entendesse. Miseráveis, ímpios que ardem no fogo do inferno, tornaram Cristo ministro do pecado, quando creram e quando ensinaram que porque Ele havia sofrido toda condenação por nós, agora não restava mais condenação sobre os homens, e por esta razão o nosso pecado não era tido como pecado de fato. A graça foi transformada na essência do pecado, e a cruz, sinal de nossa salvação, transformou-se na chancela divina para a imoralidade. Pode haver alguma condenação para um eleito de Deus? Era a pergunta. Não. Então você pode pecar. Há algo que te separa de Cristo neste mundo? Não. Então você pode pecar. Aqueles homens perverteram a graça de Deus. Tentaram, melhor dizendo, perverter a graça de Deus. Buscavam viver deste modo e ensinar deste modo nas igrejas em que eram membros. Que Cristo havia conquistado para nós a liberdade de satisfazer o desejo do nosso coração. Nada mais de abstinências, nada mais de dizer não para os desejos da carne. Em Cristo tudo era possível, porque não havia mais condenação para os que estavam em Cristo Jesus. Vivendo deste modo, transformando em libertinagem, que é a palavra usada para todo tipo de imoralidade, vivendo assim, Judas diz que estes homens negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Pela primeira vez no Novo Testamento, um escritor congrega os dois termos juntos, soberano e Senhor, no mesmo versículo. Soberano no grego é a palavra déspota, usada tão somente para Deus o Pai como soberano do universo. Mas agora aplicada ao Senhor Jesus Cristo, o soberano e Senhor
dos crentes. Ao congregar as duas palavras no mesmo versículo, Judas afirma que Jesus, como soberano Senhor, esta verdade absoluta de seu governo sobre nossas vidas, demanda de nós alto compromisso de obediência para com Ele. E todos aqueles que não o querem obedecer revelam-se como aqueles que o negam como soberano e Senhor de suas vidas. A obediência não é para a salvação, a obediência é para refletir o senhorio e a soberania de Cristo sobre nossas vidas. Enquanto a desobediência revela uma incredulidade tácita contra Cristo, Senhor e soberano do universo. Os crentes são conclamados a obedecer a Cristo a fim de mostrarem ao mundo a sua ligação com Cristo. Porque se eles fizerem o contrário, eles mostram ao mundo que não tem parte com Ele. Aqueles homens viviam dessa maneira e Judas adverte os crentes a não copiarem aquele modelo de vida e de doutrina herético e imoral, os quais eles apresentavam com dissimulações. Meus irmãos, o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Em primeiro lugar, quando Judas se identifica como servo de Cristo, ele fala da natureza exaltada de Cristo, ele se refere ao seu irmão, Deus e homem. E ao se referir como servo de Cristo, ele se refere então dizendo que ele pertence a Cristo. Os crentes pertencem a Cristo, tanto nos seus corpos quanto nas suas almas. Essa história de dizer que Deus quer o coração e não as mãos, se você puder arrancar o seu coração e dar a Ele, e não dar as suas mãos, faça isso. Isto é um engodo, um erro, uma mentira diabólica. Que história é essa que Deus quer o coração, Ele quer as coisas de dentro, mas não quer as de fora? Não, pastor, eu posso ir para a igreja de cueca e ainda assim me sentir que estou de terno e gravata. Que história é essa? Uma ridicularização do soberano do universo, ainda que a roupa não nos traga nenhum tipo de santidade, mas sem ela nós ridicularizamos aquele que estamos diante dele. Essa ideia de que Deus quer o coração e não quer as coisas de fora, ela é mentirosa. Era este engodo que aqueles miseráveis estavam ensinando aquelas igrejas. E é o que nós temos visto nos nossos dias. Boas intenções, desejos bondosos, é mentira. Ainda naquilo que pensemos ou que desejamos, isso tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. E isso deve ser traduzido por obras que revelam o senhorio de Cristo sobre nós. Quando Judas se identifica como servo de Cristo, falando da sua natureza exaltada, a parte humana de Cristo exaltada, ele então mostra que os crentes também têm que buscar a exaltação de sua natureza humana. Pela santidade, pela piedade. Tem gente que acha que o céu é um cemitério, cheio de almas, ausente de corpos. Não pense nisso, meu filho. Não pense nisso. O que você vai ver mais no céu é gente com corpo. Se vai estar inteiro, se vai estar em pedaços, como é que vai ser? Não me pergunte, a Bíblia não me diz. Mas você não vai ver a alma no céu. Não é um lugar de assombração. É o lugar dos santos. Os corpos estarão lá. A promessa não é de que as almas apenas estarão lá. A promessa é de que haverá ressurreição. A natureza exaltada de Cristo, a parte humana do Redentor. Judas diz, essa parte humana do Redentor, ela constrange os seus santos neste mundo a querer ser como Ele.
O próprio apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, diz isso: meus irmãos, ainda não se revelou o que haveremos de ser, mas quando chegarmos lá, nós o veremos como ele é, e mais, seremos como ele é. Esta ideia que tem sido vendida, de que o que importa é o coração, cuidado. Porque Jeremias nos diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e apressado para fazer o mal. Nos dias de hoje, nós temos visto muitos crentes fiéis, verdadeiros, mas com dificuldades de serem governados por Cristo. Como assim, pastor? Existem pastores, homens que, quando se deparam com as Escrituras, começam a arquitetar argumentos para fugir dela. Obedecem ao que querem, o nome disso é serem seletistas, selecionam o que querem obedecer. Interessado que esses dias, conversando com um doutor, eu vou dizer o nome doutor, porque é doutor mesmo, para poder os irmãos terem conhecimento desse fato. Conversando sobre isso, ele falou que ele tem um entendimento sobre a doutrina do dia do Senhor, numa perspectiva que eu não vou dizer o nome para não identificar o indivíduo. E aí eu parei, mas como é assim? Não, eu creio que nós devemos guardar o dia do Senhor, mas a necessidade e todas as ordens desse dia não vieram do Antigo Testamento para o Novo. Tem o dia, mas você não precisa guardar com todo o rigor como era no Antigo Testamento. E aí eu tomando café tomei, porque quase que eu perguntei, sim, então é pecado adulterar no Antigo Testamento, havia toda uma legislação para isso. Isso também não veio para o Novo Testamento. Veio? Porque se não veio, então, meu amigo, você pode arrochar o nó adulterando ou então permitir que sua mulher tenha outros camaradas. Não, quando você toca em adultério, quando você toca, por exemplo, no 6º mandamento, não matarás, todo mundo se levanta. Não, não é assim não. Mas na doutrina do dia do Senhor é diferente. Qual é o nome que se dá para isso? É seleção. O cara escolhe o que quer obedecer. Ora, se ele escolhe o que quer obedecer, ele não é servo, ele é o Senhor de Cristo. É assim na nossa vida, quantos crentes, eles burlam o imposto de renda, eles burlam sinal, essas coisas e tal, e sempre estão justificando essas ações ou outras maiores no coração. É simples. Obedecem ao que querem. Nos nossos dias, quando algum texto é drástico em nos convocar a uma obediência mais firme, o que vem ao nosso coração? Ah, mas dá trabalho. Engraçado que eu estava falando para... Uma vez uma irmã chegou para mim no gabinete, disse assim, pastor, eu estou muito arrependida do meu casamento. Meu marido não é crente, há muitos anos eu sofro com isso, o que é que eu faço? Aguente ele. A incredulidade dele não é motivo para a sua separação. Entretanto, a incredulidade dele lembra todos os dias a sua desobediência. Mas o sangue de Cristo é maior do que tal desobediência. Então, ainda que você se lembre de um feito do passado, alegre o seu coração, porque tal pecado foi perdoado. Mas quando você diz para as pessoas casarem no Senhor e não com membros de igreja, é no Senhor, então as pessoas dizem, mas dá trabalho. Tem que encontrar, tem que procurar. É lógico. Não vai cair dos céus. Criar os filhos dá trabalho, mas não, é melhor terceirizar. Por isso temos as creches, a escola dominical, a igreja com suas atividades e meio mundo de coisa. Obedecem ao que querem. E o argumento dá trabalho, primeiramente vem ao coração, quando existem textos que nos colocam na parede. Argumentos como, nos nossos dias não são mais assim. Certa feita, aconselhando um jovem que estava sendo aconselhado pelo antigo pastor dele,
de que deveria ter ordenação feminina, de diaconisas, presbíteras e pastoras. E então, quando a conversa chegou no ponto crucial, o argumento dele veio. Mas isso era os tempos de Paulo, os nossos não são mais assim. Naquela época as mulheres nem sabiam ler, hoje nós temos doutoras, pós-doutoras dentro da igreja, elas vão ficar caladas, pastor? Lógico que sim. Porque se a pregação dependesse de título, então nenhum dos apóstolos teriam sido apóstolos. Porque um era pescador, o outro era não sei o quê. Nos nossos tempos não são mais assim. Quando tratamos sobre a modéstia na roupa, mas pastor, cobrir o corpo não é mais da moda, a moda hoje é andar sem nada no corpo. Meus irmãos, entendam uma coisa. Nem Cristo e nem a palavra dele amolda-se ao tempo. Os crentes podem querer viver de modo moderno, mas lembrem-se, haverá uma prestação de contas para isto. Aquilo que era válido nos dias de Cristo continua sendo válido nos nossos dias, no que diz respeito à vida dos crentes, à piedade cristã, à santidade da igreja, o culto como um todo. Mas em segundo lugar, quando Judas também nos diz que os crentes são guardados em Jesus Cristo, isto deve levar o nosso coração a um grande alento. Os irmãos precisam entender que nós não estamos naquilo que alguns pentecostais, como as igrejas de batalha espiritual, é uma batalha espiritual e o povo nunca sai dessa batalha. Mas nós não está acima de nós anjos e demônios se degladiando e querendo um matar o outro. Não existe isso. O que a palavra nos diz é que os demônios estão neste mundo, conduzindo as filosofias, os modismos, trabalhando arduamente para destruir a igreja. Enquanto isso, nós temos, além da palavra, do Espírito, nós temos a igreja, nós temos os anjos que estão ao nosso redor, como diz Hebreus. A batalha espiritual é neste mundo, é nesta terra. A batalha espiritual não é dos anjos contra os demônios, mas é dos crentes contra o pecado. Paulo nos disse isso. A guerra dos crentes não é contra carne, é contra espíritos, é contra potestades, é contra dominadores deste mundo. Nós temos que acordar, meus irmãos. A vida cristã não é um conto de fadas. Porque esse negócio de ficar sonhando não dá certo na vida cristã. Estamos no meio de uma guerra que tem diversos tipos de ataques. Uns físicos, outros ideológicos, outros interpretativos dentro da igreja. É uma guerra. Mas louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é o nosso protetor. Antes de sua morte, na sua oração, diante de seu Pai, ele então disse: Pai, guarda os meus filhos, os teus filhos, guarda-os do mundo, não os peço que os tire do mundo, mas que os preserves do mal. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no verso 1, capítulo 1, verso 5, Pedro diz: meus irmãos, pelo poder de Deus somos guardados neste mundo. Por isso, meus irmãos, diante desse anúncio do perigo, não atemorize o seu coração, mas contemple a fidelidade graciosa de Cristo em nos preservar. Cristo nos preserva. E aí talvez você esteja se perguntando, o que é que isso tem a ver com o texto que nós vimos? Tudo a ver. Satanás idealizou um negócio chamado pragmatismo. Dá certo? Faça.
Funciona, é bom. Esse negócio entrou na igreja e hoje as discussões, os conselhos dos pastores, quando se reúnem, é para conversar sobre o que pode atrair os jovens, o que atrai os adolescentes. E a segunda parte da conversa é como eles ficarão na igreja. Vamos encher a igreja de programações. Os jovens têm necessidade de extravasar suas forças, então a igreja vai construir um lugar, e ali será então agora um lugar de jogos, de brincadeiras, vai ser quase que um cassino. Vamos agora falar para os nossos adolescentes numa linguagem mais particular a eles. Então, e aí bicho, o cara lá de cima. Vocês acham que é sem razão que inventaram essa ideia de culto infantil para as crianças? Vocês acham que isso nasceu do nada? Com essa aparente proposição benéfica, vamos falar na língua deles, pastor. E a gente tira eles da igreja, tira eles do culto, tira eles do pastor deles, que é Jesus Cristo. Não, mas lá vai ser lido a Bíblia. É verdade, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. O pragmatismo tem diariamente roubado do coração dos crentes, dos conselhos, dos pastores, a grande verdade da fidelidade mantenedora de Jesus Cristo. Ele nos guarda pelo poder dele. Ele nos guarda pelo poder dele. Mas o que nós temos visto nos nossos dias, se você entrar na internet, eu vou lhe dar um dever de casa hoje, domingo eu vou cobrar. Pesquise lá na internet, como fazer a igreja crescer. Eu quero que você consiga ler daqui até o final do próximo ano, o que está escrito lá sobre isso. Todo dia para você ler, para ver se você consegue chegar no final do ano. Os métodos mirabolantes. Aonde está Cristo? Cristo é a muleta, é uma muleta desses métodos. O pragmatismo tem roubado a graça revelada na fidelidade de Cristo em nos preservar. E era isso que aqueles irmãos diziam, aqueles indivíduos diziam, e era isso que nós também podemos ouvir hoje. Pastor, pegar no pé dos irmãos, cobrar fidelidade aos dízimos e ofertas, cobrar e exigir de modo pastoral a presença nos trabalhos da igreja, isso vai afugentar a igreja, é o que todo mundo diz. Mas vamos liberar, cada um faz o que quer. Nós teríamos um testemunho de como a igreja iria inchar, mas não crescer. Cuidado com o pragmatismo, meus irmãos. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz então que Judas ordena aqueles irmãos a defender a fé. Conjunto de verdades. E desde os dias em que o pecado foi introduzido no mundo até a volta de Cristo, nunca deixará de haver tentativas de Satanás para corromper a fé, para perverter a igreja. Nunca deixará de haver. Nunca. Mas talvez alguém pergunte, como nós vamos defender a fé, pastor, nessa guerra de interpretações? Em primeiro lugar, você vai defender a fé conhecendo a fé. Os crentes precisam conhecer a fé cristã, a palavra de Deus. Mas existe um analfabetismo tão grande nas nossas igrejas no que tange a palavra, que é algo absurdo. Absurdo. As pessoas leem a Bíblia correndo, com medo dela, não meditam nela, não compram livros para se aprofundar no conhecimento dela. Eu acho engraçado que o caba dá 50 conto num lanche no supermercado, lá onde for.
Mas é um livro vendido por R$20 na igreja, está caro. Não há interesse de nossa parte em conhecer, em crescer nas verdades cristãs. Não há um interesse. Então, como é que você vai defender uma coisa que você não conhece? Nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Conheçam as Escrituras, invistam nas Escrituras. Mas, em segundo lugar, uma maneira de defender a vida cristã é exatamente vivendo a vida cristã. E isso implica num compromisso com Cristo e não com a atualidade. Não queira fazer nada porque hoje se faz. Não queira fazer nada porque é comum fazer hoje. Vocês precisam entender que nós só podemos fazer aquilo que está ordenado nas Escrituras. Não adianta fazermos coisas atuais se elas não forem determinadas por Jesus Cristo. Não nos valerá de nada. Em terceiro e último lugar, para defendermos a fé, Deus nos deu maneiras e meios para isto. E o nome disso chama-se compromisso confessional. Desde Adão, Deus deu à igreja credos e confissões. Eu desafio você a ler o livro o Antigo Testamento todinho e perceber todos os credos e confissões que haviam no Antigo Testamento. Credos e confissões foram as barreiras que Deus construiu para impor limites aos lobos, para defender as ovelhas. Credos e confissões foi a maneira que Deus deixou para a igreja, a fim de que ela pudesse defender a verdade nesse mundo de interpretações, nesta guerra onde todo mundo diz dizer a verdade. O Espírito Santo iluminou homens para que pudessem discernir as doutrinas e apresentá-las a nós de um modo fácil de compreender. E enquanto não trouxermos ao nosso coração compromisso confessional, nós não vamos defender a verdade. Hoje, nos nossos dias, muitos pastores se dizem confessionais. Ser confessional é moda hoje, igual usar barba. Mas quando você pega os nossos símbolos de fé e experimenta eles nesses símbolos de fé, você vai ver se eles são de fato. Você vai começar a ver as tangentes acontecendo, as saídas acontecendo. Meus irmãos, Deus nos deu confissões e credos para nos proteger dos lobos. Apeguem-se a eles. Amem esses credos, essas confissões. É a maneira para nos defender dos lobos diabólicos, porque eles usam a palavra contra nós. E os credos e as confissões são o resumo, a síntese das verdades que estão na palavra. Nós precisamos fazer isso. Porque se não fizermos, seremos como um barco à deriva, aonde qualquer um nos dirá por onde andar, e como patinhos iremos ouvi-los. Por isso, com toda tranquilidade, eu quero dizer aos irmãos, para concluir, tudo o que eu disser, examine pela confissão de fé e pelos catecismos. E me ajude no dia que eu errar, porque como um pecador, assim como vós, eu também posso me desviar deles. Mas naquilo em que eu ensinar os irmãos, que estiver dentro das confissões e dos nossos catecismos, não olhem para mim como alguém que está trazendo algo novo, mas olhem para mim como alguém que está como Judas, falando de algo que já foi entregue, agora e no passado. E é a verdade de Deus, e precisa ser crida e obedecida. Que
Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia de nós nessa luta que encontramos e que enfrentamos contra os falsos mestres e os falsos crentes. Dado o nosso tempo, eu quero orar e depois eu já impetrarei a bênção. Fiquemos de pé então. Santíssimo Deus, nosso bondoso Pai, Senhor nosso, te bendizemos pela Tua palavra, que fala ao nosso coração, que nos instrui, que admoesta-nos. Te bendizemos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua fidelidade em proteger-nos. Nós somos ovelhas e, como diz a palavra, lançadas diariamente para os lobos. Com suas garras infernais querem nos devorar, mas pelo Teu Espírito, pela palavra, com os Teus anjos, o Senhor nos livra todos os dias destas garras. Bendito seja o Senhor, que nos assiste nas nossas fraquezas, nas dificuldades de nosso coração. Quantas vezes, Senhor, lemos a Sua palavra e não nasce no nosso interior o desejo de mortificar a nossa carne. Quantas vezes olhamos para o texto bíblico e não choramos com lágrimas copiosas a incredulidade que ainda há em nós. Quantas vezes, Senhor, tomamos a Sua palavra e o Seu Espírito nos ensina as verdades dos céus e por ainda estarmos apegados às coisas deste mundo, fazemos de conta que não as ouvimos. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes, avareza, dureza, imoralidades, quantas vezes o desejo da carne vem a nós e nós o permitimos sair e tomar conta de nosso ser, quando na verdade deveríamos repreendê-lo pelo poder do Espírito. Quantas vezes, Senhor, humilhamos Jesus Cristo, que é Senhor sobre nós, e quando estamos diante de Suas ordens, não queremos segui-la. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes colocamos o nosso coração como o nosso guia, sendo que ele é depravado e corrupto, e desprezamos o que é celeste, a Tua vontade. Ó Senhor, dos altos e sublimes céus, tende misericórdia de nós. Dos altos e sublimes céus, aonde Tu habita em trono perfeito de glória e de majestade, graciosamente derrama misericórdia sobre nós. Que o Teu Espírito nos desperte, que o Teu Espírito nos faça acordar para discernir verdadeiramente a guerra em que nós nos encontramos e as armas pelas quais o nosso inimigo usa contra nós. Dá-nos sabedoria vinda do alto, dá-nos entendimento da Tua parte, para não sermos cativos destes inimigos, ó Deus, com coisas que pareçam ser boas, mas que nós nunca nos esqueçamos que não pode vir nenhum bem a não ser da parte do Senhor. Ajude-nos a vencer estes inimigos, pela palavra, pelo Espírito, que nossa vida possa refletir a santidade do Teu Filho, Jesus Cristo, aquilo que cremos que veio da parte dEle, que nos foi entregue. Ajude-nos a espelhar a majestade do Senhor na nossa vida, a glória do Seu ser. Misericórdia de nós, Pai. Abençoa, Senhor, esta igreja de modo particular. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos que congregam aqui. Desperta-nos, faze-nos crescer em maior conhecimento, santidade e relacionamento contigo. Santifica o Teu nome nas nossas vidas. Santifica-nos como homens, como mulheres, como crianças, como filhos, como esposo e esposa. Santifica-nos no seio de nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos,
santifica-nos, ó Deus. Que o Teu nome seja santo e que os homens vejam a santidade do Teu nome em nossas vidas. Sê gracioso conosco, Pai. Ajude-nos a viver assim. Queremos viver assim, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu Filho, para a glória da Igreja, noiva de Cristo, corpo de Cristo, para a nossa própria santidade, para gozo de nossa alma, para nosso deleite em Ti mesmo, ó Deus, pelo poder do Espírito, pelas influências do Espírito. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, dê-nos graça, livre-nos dos males, dos perigos deste mundo, dos dardos inflamados de Satanás. Abençoe-nos nessa semana que nós teremos, que o Senhor nos ajude, que não se aparte em momento algum de nosso coração, nosso amor pelo Senhor. Que o Senhor faça com que nós, em todos os momentos dessa semana, desejemos estar de novo com o Senhor no Teu santo dia, na companhia dos santos dos nossos irmãos. Dá-nos estas graças, ó Pai. Abençoa os nossos lares e visita-nos nesta noite com o Teu Espírito, como nos diz o Salmo 16. Ainda quando dormimos, para ensinar o Teu querer ao nosso coração. Sê conosco, Senhor, e abençoe-nos. Em Cristo Jesus é que Te suplicamos todas estas bênçãos. Amém. E agora, meus irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e o amor do nosso maravilhoso Deus, as consolações do Espírito, a direção do Espírito, sejam sobre vós e todo o povo eleito de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.